Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quero me apresentar para vocês. Eu sou o professor William Alves. Eu vou estar ministrando a disciplina de linguagens formais esse semestre com vocês, tá? E quero desejar bem-vindos a todos, tá? Então, nós marcamos nossa aula hoje no horário de sexta, né? Que é o horário do dia, e a gente tem esse período agendado pelo Google Meet, tá? Então, eu quero ser breve aqui e explicar algumas coisas de como vai ocorrer a disciplina, como a gente vai conduzir isso no decorrer do semestre, tá? Então, eu vou estar aqui compartilhando a minha tela para mostrar para vocês algumas coisas, tá? Sobre a metodologia, avaliação, que nós vamos estar trabalhando neste semestre, tá? Bom, vocês estão vendo a tela aí? Sim, estamos PDF? vendo. Está Beleza. compartilhando. Tá ok. Beleza, então é isso aqui. Esse aqui é o plano de ensino, tá? O plano do curso, da disciplina, de como eu vou estar trabalhando. Então, a metodologia está descrita aqui e a parte de avaliação também. Bom, a disciplina de linguagens formais e autônomos, ela segue ainda nesse semestre 2021/2 o formato EAD, o ensino remoto. Só não é aquele mais extraordinário, né? Bom, então, considerando esse formato ainda, à distância, nós vamos ter que nos adaptarmos. Vamos usar algumas estratégias, tá? Que vão facilitar o nosso dia a dia, principalmente com relação aos estudos, né? Então, vou estar colocando conteúdo e vocês vão estar estudando, tá? Como que vai ser isso? Bom, o conteúdo ele vai ser ofertado de forma expositiva, então eu vou apresentar o conteúdo para vocês, eu vou colocar o material, então vou estar expondo o conteúdo, disponibilizando e vou estar fazendo o acompanhamento de algumas atividades, tá? E a parte de avaliação. Então, assim, vamos tentar seguir um formato que já vem sendo utilizado e tentar, assim, também não quebrar muito o paradigma, já que a gente conhece de sala de aula. Então, embora eu seja adepto de metodologias ativas, acredito que agora, sem um preparo, a gente não conseguiria, tipo, extrair tanto benefício disso. Mas nosso conteúdo vai se dar dessa maneira, então eu vou dar aula, colocar o vídeo, colocar material, vocês vão participar, desenvolver as atividades, tá? Bom, quais são essas etapas? Então, ali o aluno ele tem acesso ao conteúdo, com referente ao material da disciplina, vai ter disponibilização desse material, é feito um acompanhamento com relação às atividades e também é feita uma avaliação, tá? E que tipo de conteúdo que eu vou colocar? Como que vai ser? Bom, semestre passado eu estava dando aula toda semana, tá? Então, assim, pela normativa aqui a gente tem um período que a gente pode se valer para não precisar fazer esses encontros, então a gente pode ministrar aula de forma síncrona e assíncrona. Então, quer dizer que eu posso ter uma aula como a de hoje, de formato síncrono, mas algumas das aulas elas não sejam assim. Então, seja um vídeo gravado e vocês podem assistir no horário que for mais conveniente, tá? Então, acredito que até uns 25% da disciplina vai ser de forma assíncrona. Então, basicamente, a gente vai definir conforme a necessidade, tá? Que tipo de conteúdo que eu estava falando? Então, eu tenho material. Primeiro, a explicação conceitual, o básico, que eu vou estar apresentando, geralmente. Vou disponibilizar slide, referências bibliográficas, alguns livros, né? Não vou disponibilizar os livros, geralmente disponibilizo os nomes, e se for de domínio público, alguma coisa assim, eu coloco o link, tá? E estão as videoaulas também. Eu coloquei aqui que haveriam conferências semanais, né? Tá? Conforme possibilidade de agendamento prévio, justamente para cobrir essa possibilidade de a gente ter uma aula não síncrona, de uma aula assíncrona. Tá? Mas, preferencialmente, a gente vai fazer assim. Esses encontros vão ser realizados pelo Google Meet, conforme está sendo hoje, tá? E nós vamos estar sempre abordando essas aulas do conteúdo das disciplinas.
Tá? Eu estou disponível também para atender vocês com relação à disciplina de LFA, tá? Porque tem os outros horários. No período das 5 às 18h30, na sexta-feira, no dia da aula. Então, quem tiver alguma uma coisa mais pontual, queira conversar alguma coisa relacionada a algum trabalho, você pode procurar, entrar em contato, ou pode também mandar um e-mail, tá? Aqui está o meu e-mail. A gente também tem aqui materiais complementares que vão ser colocados na disciplina, tá? Artigos, alguns sites, outras videoaulas produzidas por mim, ou videoaulas produzidas por terceiros também, né? Os exercícios e a participação no fórum também, que conta como atividade avaliativa. Tá? Qual que é o ponto aqui? A gente sabe que tem muito material na internet, então eu não vou encher a plataforma de materiais, mas caso vocês queiram se aprofundar, vocês vão pesquisando, tá? Conforme o interesse. Para as atividades que vão ser consideradas como nota, ou seja, para fins avaliativos, nós vamos ter aqui 3 avaliações, que é o comum. Geralmente, eu coloco o cronograma aqui, pode haver alguma alteração, tá? Mas eu vou avisar previamente, caso ocorrer. Então, seria no dia 24/9, 22/10 e 3/12, as provas, tá? Como que são as provas dessa disciplina? Eu disponibilizo no SIGA exercícios, são questões objetivas, então vocês respondem lá, pode ser objetivo ou discursivo, então tudo pelo SIGA. Geralmente a segunda nota, ela é um trabalho que vocês vão estar apresentando, pode gravar e mandar o link do vídeo, uma apresentação PowerPoint com narração, tá? Geralmente é um vídeo curto, de no máximo 5 minutos, e às vezes conta como atividade, tá? Então ela pode estar sendo desse formato, tá? Geralmente sempre a primeira é assim e as últimas são nesse formato, tá? Que a outra que seria o envio da atividade, com relação a alguma coisa que a gente vai fazer. Se for programar, então tem que enviar o código, então conta como uma atividade avaliativa, tá? E a nota final é ali a soma aritmética das 3, né? Dividido por faz a soma média de aritmética, né? Então, são a soma das 3 dividido por 3. Aí aqui tem algumas considerações, tá? Que faz o aluno tirar nota 0, tá? Com relação aos critérios da avaliação do trabalho, tá? Como eu falei, que tem um horário de atendimento, sexta-feira, das 5 às 6h30 da tarde. Bom, o conteúdo que a gente vai trabalhar é esse aqui, linguagens formais e autônomas. Então, a gente vai ver um pouco introdução de linguagens formais e autônomas, um pouco sobre conceitos de linguagem, alfabeto, teoria dos conjuntos e autômatos finitos determinísticos. Depois a gente já vai fazer a nossa avaliação. Tá? E a gente vai seguindo conforme o plano aqui. Beleza? Essas são as referências. Então, isso aqui, ela está disponível no SIGA. Então, vou parar aqui a apresentação, acho que já caiu aí, né? E vou estar apresentando aqui brevemente um pouco essa introdução que eu quero falar de linguagens formais. Deixa eu achar o slide correto aqui. Acredito que vocês estejam vendo aí também. Beleza? Todo mundo vendo? Sim. Tranquilo, né? Bom, então vamos começar a aula. Essa primeira parte aqui, eu vou estar só dando uma ideia geral do que é uma linguagem, para que vai ser útil linguagens formais e autômatos, em que é utilizado, como para vocês entenderem um pouco mais sobre a disciplina e despertar um interesse, caso alguém goste, né? Então, só para esclarecer, eu não sei se vocês já conhecem um pouco do conteúdo. Geralmente, linguagens formais, elas não estão relacionadas à linguagem de programação, tá? Ela tem, eu falo assim, no sentido de desenvolvimento. A gente acaba desenvolvendo, mas ela é uma parte teórica, então, com relação à teoria computacional, principalmente. Então, a gente tem ali
um aspecto profundo de estudo, tá? Que não é o caso, mas a gente vai estar vendo alguns conceitos, tá? Com relação a essa parte de descrição, de reconhecimento, geração de linguagens, tá? Então, no aspecto geral, a gente vai estar avaliando linguagens computacionais, porque é a nossa vertente. Então, são linguagens formais e formalismos que a gente vai aplicar, por exemplo, como autômatos, para estar trabalhando. Tá? Bom, o que é uma linguagem? Certo? Então, assim, para ficar claro, eu vou tentar sempre fazer uma comparação com uma coisa que a gente já conhece, tá? Então, assim, como tem poucos alunos, geralmente em sala de aula a gente pergunta, tenta interagir, então essa aula acaba sendo um pouco longa. Mas, vamos ser o objetivo, vocês podem, tá? A qualquer momento que eu perguntar, quiserem parar ou fazer uma pergunta, também tem liberdade, tá? Sintam-se como se estivesse numa sala de aula presencial. Então, se eu perguntar o que é uma linguagem, alguém pode responder? É um meio de comunicação? Exato, tá? Assim, a gente pode ter várias definições, tá? Mas, em regra geral, a gente vai sempre... Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Não com uma definição fixa ou rígida, ou uma definição no dicionário, tá? Gosto de trabalhar com entendimento. Então, a gente sabe, às vezes só não sabe se expressar, tá? Então, o que é a linguagem? É uma forma de comunicação, um meio de comunicação. Bom, então a gente sabe que linguagem é uma maneira de a gente conversar, de se comunicar, beleza? Tá. Porém, para que eu consiga entender vocês e vocês me entenderem, essa linguagem precisa ser conhecida dos dois lados, concordo? Deixa eu compartilhar a tela inteira. Eu acho que vai ficar mais fácil aqui. Então, beleza, né? Então, deixa eu colocar esse quadrinho aqui. Não sei se vai dar para desenhar aqui. Bom, então a ideia é o seguinte: para que eu tenha uma linguagem, eu tenho então que. Opa, estou tentando desenhar aqui no. Aí, beleza. Então, para que eu tenha uma linguagem, eu vou desenhar aqui duas pessoinhas. Eu não considero desenho. O sujeito A aqui, esse aqui é o sujeito B. Estou usando um recurso bem ruim, que é o celular, para tentar desenhar. Até chegar à mesa digitalizadora. Bom, então considere que a gente tem aqui o pessoa A e a pessoa B. A ideia de uma linguagem é que é o seguinte, que para um entender o outro, eles têm que conhecer essa linguagem, certo? Tá? Então aqui, beleza. E para que seja conhecido de um e do outro, ela tem que ter umas regras. Tá? Então, as palavras que têm um significado, elas têm que ser válidas para os dois. Tá? Então, a gente teria um problema de interpretação. Então, basicamente é isso, tá? O sentido de uma linguagem, como que funciona, no contexto prático, tá? Então, a gente vai delimitar essa parte de regras, tá? Que a gente vai estar meio que estudando, como maneira, como uma receita, ou alguma coisa assim, que eu tenho um roteiro, tá? Para se trabalhar. Então, um formalismo, então posso dizer assim, a gente pode entender dessa forma. Então, as linguagens, ela tem conjuntos de regras, ela tem características específicas que, para se comunicar por ela, ou através dela, eu tenho que conhecê-la. Então, tanto para a pessoa A quanto a pessoa B, quem vai falar, quem vai ouvir,
tem que conhecer esse modo formal. Tá? Então, basicamente, é isso que é a linguagem. Dentro desse aspecto de linguagem, eu quero que vocês compreendam que a gente está falando de linguagem geral, tá? Como quem que foi que falou ali? É que eu não estou olhando no chat. É uma forma de comunicação. Pode ser língua portuguesa, pode ser uma linguagem de programação, pode ser japonês, mandarim, pode ser libras, qualquer tipo de linguagem, tá? Então, a gente vai cair um pouco lá no que a gente tem do português, tá? Vocês não lembram? De análise sintática, de uma oração, de uma sentença. Tá? Então, isso é uma característica de uma linguagem, tá? Que ela tem uma sintaxe. Então, como eu disse, a gente viu lá em português a parte de sintática. O que seria isso? São regras para a formação das orações. Por exemplo, se eu tenho aqui um sujeito, chama gato, um artigo o, e um verbo bebeu. Tá? Então, eu não posso colocar, por exemplo, bebeu, gato, o, nessa ordem. Tá? Vou tentar descrever aqui, acho que foi mais... Então, a parte de sintaxe está relacionada a essas regras. Tá? Então, quando a gente pode associar até a palavra sintaxe e regra. Então, qual que é a ideia aqui? Se eu tenho aqui um substantivo, um artigo, né? Aqui eu vou ter verbo, e aqui um sujeito. É o sujeito. É o verbo. Esse é o substantivo. Certo? Bom, dentro de uma linguagem, tá? Qualquer que seja, de comunicação, a gente tem esses conjuntos de regras gramaticais. Então, aqui no português, eu não poderia dizer o seguinte, pensando numa regra básica, tá? Eu não poderia colocar aqui sujeito, nesse contexto de oração aqui, o sujeito antes do substantivo, coloquei errado aqui, artigo. Não posso colocar o sujeito antes do artigo, ou o verbo. E a frase fica estranha, bebeu o gato. Então, a regra diz que, para essa frase fazer sentido, eu vou ter que ter um artigo, seguido de um sujeito, seguido de um verbo. Bom, aí sim. Aí poderia aqui ter, então, o gato bebeu. Poderia, inclusive, ter outros. Aí outro sujeito, né? A menina correu. Então, a gente poderia colocar aqui. Seguindo essa regra, a gente vai montando várias frases. Então, é assim que a língua portuguesa, por exemplo, a gente tem esse conjunto de regras para a gente possa construir orações dentro de um contexto que seja entendível, digamos assim, inteligível, ou seja, processável, ou que seja que alguém consiga compreender. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente tem regras, né? Então, é isso que a gente faz com a parte de sintaxe. Então, toda linguagem, ela tem isso. Então, basicamente, as linguagens computacionais têm também essa parte. Então, quando a gente fala de sintaxe, a gente está falando de regras. Tá? Então, a gente tem um outro componente, uma característica de uma linguagem, que é a semântica. Tá?
Quando a gente fala de semântica, a gente está relacionando, ou seja, está avaliando análise semântica, a questão do sentido ou significado. Tá? Então, quando a gente fala de semântica, uma linguagem também aplica isso. Ou seja, porque uma mensagem, uma oração, tá? Uma frase, que eu quero dizer assim, ou um código mesmo de programação, ele tem que escrever alguma coisa. Então, tem que fazer sentido, tem que ter um significado. Então, por exemplo, aqui era passar uma informação, aí cada elemento aqui a gente vai ter uma semântica específica. Tá? Então, o que eu poderia dizer aqui, nesse exemplo, que artigo feminino, né? A gato bebeu. Bom, a regra, ela está um pouco bem flexível. Ela só fala que é um artigo. A é um artigo, então é válido. A gato bebeu. Mas não faz muito sentido. Fica meio estranho, né? A gato seria o gato, ou poderia ser a gata. O que a gente tem aqui? Esse contexto semântico, a gente está analisando o significado, não a questão do significado propriamente dito, mas a questão do sentido da oração. Tá? No contexto computacional, a gente não está aplicando algo que não compete. Tá? Por exemplo, artigo como precessor de um sujeito. Tá? Eu não posso, então, ter um artigo feminino antecedendo um sujeito masculino. Então, aí eu tenho que melhorar essa situação, teria que melhorar minha regra. Então, eu tenho que ter um artigo feminino seguido de um sujeito feminino, tá? Então, seguido que eu falo nessa ordem aqui, da esquerda para a direita. Então, gato é um sujeito, no caso aqui, masculino. Então, não se enquadraria. Então, não faz sentido essa frase. Tá? Esse é o ponto semântico, de uma maneira grosseira. Tá? Vocês vão ver isso mais para frente em compiladores também. Então, aqui eu teria que colocar, por exemplo, a gata, que é um sujeito feminino. Então, existem aspectos que eu posso pensar em trabalhar. Em trocar aqui os elementos da frase ou mudar a regra gramatical, ou seja, a minha sintaxe. Tá? Então, essa questão de regra, de sintaxe, é aquela parte escrita. Então, vocês lembram lá em algoritmo, quando vocês esqueciam um ponto e vírgula, quer dizer o quê? Quer dizer que tem uma regra na linguagem, tá? Que é uma linguagem também, que diz que ao final de cada bloco ou de cada operação de comando eu tenho que ter um encerramento. O encerramento lá é o ponto e vírgula. Depois de cada statement, tem que encerrar com ponto e vírgula. Pode ser um bloco de várias coisas de código. Bom, aí você esquece o ponto e vírgula, quer dizer então que você teve um erro de sintaxe na hora que você vai compilar. É por quê? Porque faltou um elemento. Tá? Bom, já na parte semântica, a gente pensar no modo computacional, lembra do artigo feminino e o verbo masculino. Eu poderia ter dito isso aqui, ó. X é igual a mais B. Isso aqui é válido? Tá ok? Você pode responder. Tá ok? Tá ok, tá? Então, a regra gramatical para isso aqui são de operações matemáticas. Então, eu poderia dizer que eu tenho uma variável que a gente chama de D, uma atribuição, ID, seguido de um operador, seguido de um ID. Tá? É bem simples. ID quer dizer o identificador, uma variável. Então, eu tenho a variável X, tem uma atribuição, que é o igual, tem um ID, que é uma variável de novo, um operador. O operador poderia ser mais, poderia ser menos. O ID poderia ser qualquer variável, qualquer coisa assim. Então, beleza. Então, seguindo essa regra aqui, estaria válido. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando da sintaxe. Porém, se eu fizesse isso aqui, ó, A é igual a 1, B é C. Estaria certo? Ou, perdão, aqui não é o D, é B.
Não, tá errado. Tá Porque errado. um. Pode falar. Não pode falar. Porque um é número e outro é letra, né? String number. Isso, exatamente, tá? Aqui que mora o ponto da semântica, tá? Com relação ao sentido. Isso não faz sentido. Embora essa regra aqui, ó, ela esteja sendo obedecida, tem um ID, uma atribuição, um ID, um operador ID, uma variável, o ID é um identificador. Embora essa regra seja válida, então, assim, ela falha aqui na frente. Então, dentro de uma linguagem, a gente tem vários critérios, tá? Como a formação, então, que até acho que faltou aqui, que é a parte léxica, tá? Como se a gente pegasse o dicionário ali e ver se todas as palavras pertencem à linguagem. A parte sintaxe, então, é minhas regras gramaticais. E a parte semântica, que é o significado ou o sentido. Então, basicamente, eu vou sempre olhar para uma linguagem desses 3 pontos. Então, a gente pensa na língua portuguesa. Eu tenho o dicionário com todas as palavras, ó, todos os 400 mil verbetes. Um dicionário passa alguma mensagem? Não. Mas se eu quero escrever uma carta, eu olho no dicionário. Então, eu sigo as regras gramaticais e escrevo uma carta, usando aquelas palavras. Então, a gente vai ter sempre o contexto do elemento do dicionário, da escrita da carta e da interpretação da carta. Então, o dicionário é a parte léxica, ou seja, a parte das palavras soltas, a parte sintática, que é a organização das palavras, e a parte semântica, que seria a parte do significado, da interpretação do sentido. Né? Então, para qualquer linguagem, a gente tem esses aspectos. Né? Beleza? Bom, aqui tem uma pergunta: como que se define uma linguagem? Tá? A gente já conseguiu visualizar um pouco, né? Essa questão da definição de uma linguagem, alguns elementos. Tá? Então, que a gente... Essa pergunta, ela não é para ser respondida de uma forma assim, uma definição rígida. Justamente, como eu falei, ela tem que ser respondida por vocês da forma que vocês entendem. Como que a gente constrói uma linguagem? Bom, como que se define? A linguagem pode ser definida a partir do conjunto de palavras, regras. Se eu tenho um dicionário, tenho as regras ali e consigo escrever uma linguagem. Então, assim, é o entendimento, tá? Então, eu nunca fico preso a esse tipo de definição. Tá? Então, agora a gente conhece alguns elementos, né, que compõem, por exemplo, uma linguagem. Tá? Inclusive, a gente faz análise desses elementos. Tanto é que leva esse nome, análise semântica, análise sintática. Tá? A gente tem também aqui, além do conceito de linguagem, um conceito que a gente vai ver na disciplina fortemente aqui, são os autômatos, né? Bom, o que é um autômato? Vocês saberiam dizer? Não. Assim, basicamente o nome remete a alguma coisa de comportamento autônomo ou automático, tá? Enfim, no nosso contexto, o autômato ele é um formalismo. Ou seja, o que é um formalismo? Um formalismo é um conjunto de regras, tá? Uma maneira de se descrever uma coisa, de se analisar, para que a gente possa entender, identificar ou gerar algumas linguagens. Tá? Então, eu posso utilizar desse modo, ou seja, eu vou estar usando autômatos para fazer as minhas representações das linguagens, tá? Porque ele tem algumas características que me servem. Tá? Bom, aqui tem uma pergunta também: o que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é uma linguagem como uma outra qualquer, só que quem se comunica com ela os interlocutores que entendem. Então, geralmente é um compilador que você vai e a pessoa que está escrevendo o código. Tá? Porém, o compilador consegue entender a máquina e a gente já não consegue. Aí eles conversam entre si por meio de uma tradução, que é esse processo de compilação. Tá? Então, é uma linguagem também, tá? De comunicação, só que com interlocutores diferentes. Tá? Existem aqueles mesmos aspectos, léxico, sintático, semântico. Então, basicamente, esses são o que a gente vai estar vendo ali, né,
na disciplina, né? Eu falei alguns elementos aqui que a gente vai estar introduzindo, parte de matemática, conceitos de linguagens, algumas categorias de linguagens, por exemplo, regular, livre de contexto, linguagens recursivas, tá? E a parte do formalismo, dos autômatos, o autômato determinístico, não determinístico, como trabalhar com eles, transformar, minimizar, como modelar, utilizar expressões regulares. Então, assim, é bem voltado à gramática, questão da linguagem. Então, a gente vai estar usando esse recurso aqui de autômatos para trabalhar com nossos aspectos das linguagens, né? Então, a gente vem aqui, ó, gramática, expressão regular, formas normais, autômatos, teoremas, né? O lema do bombeamento. Bom, a teoria dos autômatos, tá? A gente diz que ela lida com as definições e propriedades de modelos matemáticos de computação, tá? Então, aí foi aquele ponto que eu falei que quando a gente está estudando linguagens formais autônomas, a gente não está estudando linguagem de programação especificamente, está um aspecto geral, tá? Teórico. Então, a gente vai tentar entender sempre isso aqui como regras, então são propriedades de modelos voltados à área computacional. Então, a gente tem esses modelos aqui, por exemplo, esses formalismos, autômatos, máquina de Turing, lema do bombeamento, autômato de Mealy, função lambda, entre vários outros que estão classificados dentro da teoria da computabilidade, tá? Que é a parte teórica, tá? Que a gente pode descrever ou analisar qualquer problema ou qualquer situação e descrever se ela pode ser resolvida ou não computacionalmente, tá? Então, é uma parte mais teórica. Bom, aí aqui a gente vai estar vendo com relação a autômatos finitos, especificação formal de um autômato finito, e das sintaxes das linguagens, alguns modelos para analisadores, tá? Isso aqui são situações que são utilizadas, né? Então, é caso assim, professor, o que o autômato vai ser útil, tá? Então, depende. Por exemplo, em projetos de hardware, editores de texto utilizam bastante conceito de autômatos, analisadores, é tipo de analisador, especificação de linguagens, quando você quer criar uma regra de linguagem, geralmente chama de DSL, linguagem de domínio específico. Então, a gente acaba passando por esses conceitos, né? A gente tem também, por exemplo, uma dos tópicos que a gente estuda aqui, que é gramática livre de contexto, que é muito utilizado na inteligência artificial e em linguagem de programação em geral, tá? A construção de regras. Então, a gente está falando de linguagem, está praticamente falando do que a gente já viu ali no português, né? Então, a gente tem esses pontos, para quem queira dar continuidade. Isso aqui são geralmente disciplinas teóricas bem interessantes, tem bastante cobrada em cursos de pós-graduação, principalmente mestrado. Então, a gente, teoria da complexidade, que é uma das áreas, teoria da computabilidade e teoria dos autômatos, tá? Então, basicamente, esses são os pontos que eu queria apresentar com relação à nossa disciplina. Um aspecto interessante, como que a gente deve entender essa questão da disciplina, tá? Porque às vezes o nome pode parecer um pouco confuso, mas assim, linguagem é uma linguagem, pronto, forma de comunicação. Formal quer dizer que a gente tem uma maneira de se fazer, é um formalismo. E autômato é um modelo que a gente vai acabar usando como representação. Aí cada um tem as suas regrinhas e a gente vai estar usando isso, tá? Beleza? Então, eu vou estar falando agora aqui, né, já falei um pouco da metodologia, da avaliação e de como que eu quero que vocês entendam a linguagem. Agora a gente vai estar vendo um pouco o conteúdo propriamente dito da primeira aula, que é esse aqui, beleza? Ontem a gente está vendo um pouco, tá? Linguagens formais e autômatos, esse conceito, essa parte introdutória, tá? Então, bom, agora eu quero que vocês prestem mais atenção, se possível, né? Porque aqui a gente vai ter algumas coisas que eu acabei dizendo, mas eu vou pular. Essa parte que ela é mais
ela já começa a ser cobrada, né? Então, você precisa entender isso aqui para você continuar com mais facilidade. Apesar que, embora pareça complexo, é bem simples. Tá. Bom, como eu estava falando, a gente estava falando de linguagem, tá? Existe uma situação em que eu tenho que comunicar entre vocês, como agora, entre momento de aula, mas existe um momento que eu tenho que comunicar também com a máquina, que é um programador escrevendo um código. Então, a gente tem que ter representações para que a gente consiga fazer isso, tá? Embora as linguagens computacionais sejam o que a gente chama de, poderia dizer, não sei se alto nível, né? A gente tem uma discussão entre o que é alto e baixo nível, mas a maioria das linguagens vamos colocar como alto nível. Tá? Então, nessa questão da comunicação entre um e outro, a gente precisa de uma representação. Tá? Por exemplo, para o computador, a gente tem umas limitações de linguagem, a gente não conversa naturalmente. Tá? Então, a gente tem uma maneira formal de se fazer isso, tá? Ou seja, vamos utilizar uma representação formal. Tá? O objetivo dessa disciplina, no caso de LFA, é estudar esse modo, ou seja, qual que é esse formalismo. Então, assim, se eu quero pedir alguma coisa para vocês, eu vou falar comumente. Se eu quero falar para o computador fazer, eu tenho que seguir uma série de regras. Tanto é que vocês lembram de algoritmos, que é um pouco mais complexo escrever lá na linguagem C. Então, essa disciplina, a gente vai estar estudando esse modo, ou seja, essa maneira formal de descrever essas sequências, no caso de símbolos que pertencem a um determinado conjunto, né? Que pode ser uma linguagem, tá? Que uma linguagem é um conjunto de palavras. A gente pode entender assim. Então, a gente vai estar sempre buscando elementos, tá? Observe que tudo se conecta aqui, tá? Quando a gente fala nada é solto. Então, por exemplo, determinado conjunto, tá? Conjunto quer dizer uma linguagem é um conjunto. Concorda? Se vocês pensarem na língua portuguesa, bom, o que representa? Um dicionário. Um dicionário é um conjunto de palavras ali que vai de A a Z da nossa língua. Então, basicamente é assim. Tá? Então, a gente sempre começa a olhar para esses pontos que são apresentados em aula e tentar fazer associações, que daí facilita, tá? Bom, como a gente está falando de conjunto, de representação, né? Símbolos que pertencem a um determinado conjunto. Existe uma categoria ali, por exemplo, que a gente tem conjuntos que não podem ser trivialmente enumerados, ou seja, conjunto com elementos infinitos. Então, eu tenho vários aspectos, tá, que eu posso ter dentro de uma linguagem. Tá? Vamos supor que a língua portuguesa tem 400 mil palavras, aproximadamente, verbetes, alguma coisa assim. Quantas cartas a gente consegue escrever? E de quantas formas? Milhares de infinitos. Milhares e infinitas. Uhum. Exatamente. Então, é nesse ponto que, por exemplo, se eu pego a linguagem C, vamos supor que ela tem 140 palavras reservadas, e eu consigo escrever milhares e milhares de programas com aquelas palavrinhas, só com combinações e ordens. Então, é isso que a gente vai estar vendo, tá? Também, alguns aspectos. Então, algumas características que a gente vai estar avaliando, por exemplo, quando a gente fala de LN aqui, que dizer linguagem natural. Tá? Então, a gente vai estar avaliando do contexto, como eu disse lá, da língua portuguesa. Então, os estudos iniciais, eles partem das linguagens naturais, regra, gramatical, semântica, e depois a gente vai tratar, ou seja, introduzir na parte computacional. Algumas características de linguagem natural, por exemplo, elas são mais dificultosas computacionalmente falando. Então, assim, eu não programo igual eu converso com outra pessoa. Tá? Por quê? Porque a linguagem natural ela é muito rica, é muito extensa, é grande, é complexa. A sintaxe dela não é rígida, ou seja, eu tenho várias flexibilizações com relação à maneira de conversar, então ele teria gírias e outras coisas. A semântica também não é bem clara, então, ou seja, eu posso fazer
várias sentenças que são ambíguas, que requerem ambiguidade. Então, que ambiguidade? São duplas, são mais de uma interpretação. Então, principalmente aquelas piadinhas que geralmente o povo fala, palavras com duplo sentido. Tá? Então, na linguagem computacional não pode ter isso, não deve ter. Já na nossa língua natural, linguagem natural tem bastante. Tanto é que a galera gosta de fazer piadinha assim, tipo, de duplo sentido, falar uma coisinha em duplo sentido, tá? Que é o que a gente vai chamar de ambiguidade aqui. Bom, existem modos, então, sistemáticos. O que quer dizer maneiras sistemáticas? Ou seja, maneiras organizadas, que seguem um determinado ritual. Tá? Por isso está organizado sistematicamente. Né? Então, as linguagens de programação, ela tem uma maneira de se escrever isso. Tá? Então, isso quebra um ponto aqui, já de semântica muito ambígua, já diminui, e a sintaxe não é tão flexível quanto a linguagem natural. Tá? Bom, existe um método que permite que a gente construir programas sintaticamente corretos, que a gente vai chamar de gramática. Então, se eu quero criar um programa que esteja com a sintaxe correta, ele tem que se valer de um conjunto de regras. Ou seja, essa regra aqui, ela tem que ser rígida, bem rígida. Quanto mais rígida, menos eu vou ter. Tá? Então, aí eu tenho outro aspecto, tá? Que é o de verificar isso. Tá? Então, quando eu falo de geração, quando eu vou construir, gerar, eu vou usar o recurso de gramática. E quando eu vou reconhecer, então aqui, eu quero verificar, tá? Pensem o seguinte, quando você vai escrever a carta, você faz uso das regras gramaticais, certo? Você vai olhar para escrever certinho, dentro da sintaxe. Quem vai ler a carta, vai ver se a pessoa escreveu certo, ela vai usar a observação ali, o reconhecimento. Então, vai utilizar autômatos. Então, para geração, a gente usa gramática, para reconhecimento, a gente usa autômatos, tá? Que é uma maneira formal de escrever isso, de reconhecer. Tá? Beleza? Bom, eu até acabei falando ali no outro slide, já um pouco algumas aplicações, né? No caso aqui, uma das técnicas que é utilizado esse formalismo, por exemplo, em linguagem de programação, na análise léxica, na análise sintática, em modelos de sistemas biológicos, desenho de hardware, que eu falei, projeto de hardware. Hoje tem processamento de linguagens naturais, PLN, relacionamento com linguagens naturais, reconhecimento de padrões, inteligência artificial, visão computacional. Então, assim, esses conceitos eles são fortemente utilizados. Tá? Bom, a disciplina ela está baseada em 3 aspectos, mas a gente vai utilizar fortemente 2, né? Tá? Ou seja, no tratamento sintático de linguagens, tá? No caso abstratas, né, que não existem, tá? E que podem ser associadas às linguagens computacionais. Então, a gente vai criar linguagens de exemplo, linguagens bem simples, para que a gente consiga fazer um paralelo com a linguagem computacional. Tá? Essas regras, ou seja, esse formalismo, né, eles vão ser classificados em operacional, axiomático e denotacional. Tá? O que quer dizer cada uma dessas coisas? Nada mais do que o que a gente viu aqui, esse aspecto aqui, o gerador e o reconhecedor. Tá? Quando a gente está falando de operacional, tá? A gente está falando de reconhecer. Então, a gente vai trabalhar com os autômatos, né? Quando a gente fala de axiomático, a gente está falando de geração. Então, aqui eu trabalho com minhas gramáticas. E denotacional, eu também trabalho com geração, mas utilizando um outro conceito, que é das expressões regulares, que também elas têm características reconhecedora e geradora também. Tá? Então, quando eu falo aqui operacional, define-se um autômato. Então, assim, não precisa se preocupar tanto com essa definição, é só para a gente entender um pouco esse conceito. Então, a gente define se um autômato ou uma máquina abstrata, baseada em estados, em instruções primitivas, na especificação de como cada instrução modifica cada estado. Tá? Então, quer dizer que uma máquina abstrata deve ser suficientemente simples para não permitir dúvidas sobre a execução de seu código. Também é dito um formalismo reconhecedor. Então, esse aqui é o aspecto, estava falando aqui, o formalismo operacional, ou seja, a gente vai estar utilizando
característica reconhecedora. Quando eu falo de reconhecimento, eu volto aqui. Eu utilizo autômatos. Quando eu falo de geração, utilizo gramática. Beleza? Então, a gente tem vários tipos de autômatos ali, ó, no sentido que permite análise de uma dada entrada para verificar se algo é reconhecido por essa máquina. Tá? As principais máquinas são autômato finito, autômato de pilha e a máquina de Turing, que a gente vê nessa disciplina. O formalismo axiomático está relacionado às regras, tá, que pertencem a uma linguagem, ou seja, componentes da linguagem. Como eu falo de regra, artigo, verbo, substantivo, ordem, então a gente está falando de regras relacionadas à gramática. Tá? Então, gramática também é um formalismo, só que gerador, no sentido que permite verificar um determinado elemento da linguagem, como ele é gerado. Tá? Aí a gente tem várias gramáticas, aqui tem umas categorias, ó, gramáticas regulares, livre de contexto. Tá? Dependendo do tipo, ela cai em uma dessas categorias. Tá? E também tem um formalismo denotacional, ou seja, é o que a gente chama de funcional. Tá? Ele é definido por uma função que caracteriza um conjunto de palavras admissíveis. Tá? Em geral, trata-se de uma função construída a partir de outras funções ou de funções elementares de forma composicional, ou seja, eu vou agregando, tá? No sentido que a linguagem denotada pela função pode ser determinada em termos de suas funções componentes. Tá? Ou seja, aqui a gente tem também aquele aspecto gerador. Tá? A abordagem denotacional, ela está restrita às expressões regulares. Então, gerador, gramática, reconhecedor, autômatos. Tá? Operacional, a gente está falando de autômatos. Axiomático, a gente está falando de gramáticas. E o denotacional, a gente está falando de expressões regulares. Beleza? Bom, acredito que foi um pouco confuso. A gente tem que trabalhar, tem que usar o quadro ali, mas agora que a gente vai começar realmente, de fato, entender um pouco aqui dos problemas da disciplina, tá? Então, vamos lá. Agora vocês prestem mais atenção ainda, tá? Agradeço a atenção. Considere o seguinte problema. Especificar um conjunto de cadeias de símbolos, tá? Bom, antes de tudo, obviamente, a gente tem que conhecer os termos, tá? Então, acredito que vocês conheçam os termos conjunto, especificar, cadeia de símbolos, tá? Talvez a gente não saiba aqui o que é um símbolo e o que é uma cadeia, tá? Mas, como vocês já programaram, então, vocês, por associação, tá? Inclusive, a gente vê a regra da associatividade. Vocês sabem que cadeias, lembrem dos vetores, né? Vetor, uma cadeia de caractere. Correto? Chegaram a ver vetores já ou não? Já vi, mas eu não lembro muito bem de cabeça, não. Tá aqui é vetor. Então, você tem um vetor de inteiros. Agora, você teria ali, por exemplo, 5 posições. Posições. Uma cadeia aqui, uma sequência. Ou seja, está lado a lado aqui. Está contíguo, ou justaposto. Tá? Então, sinônimos. Tá? Então, a gente pensa assim, cadeias vão ser... Cadeia de símbolos seria o equivalente a isso. Tá? Só que símbolo, ele tem uma representação aqui para nós, que é um elemento palavra. Então, por exemplo, pense em um conjunto S, tá? S é o nome do conjunto. Então, pense em um conjunto qualquer, a gente vai dar um nome de S, dos números binários que tem 2 dígitos. Então, vamos pensar o seguinte, como a gente constrói isso? Quais são os números binários? Zeros e uns. 0 e 1. Beleza. Bom, agora eu posso ter vários números binários. Por exemplo, esse aqui, esse aqui. Dois não.
verdade, eu posso ter isso aqui também, né? É binário, só não é 0 e 1. Binário quer dizer de 2. Então tem dois elementos representando, o 2 e o 3. Mas, para não confundir, a gente usa 0 e 1. Certo? Beleza. Nossa, problema está. Bom, então, o número binário, ele pode, assim como os números na forma decimal, cada número decimal tem um equivalente binário, não é? Sim. Então, a gente tem infinitos números, da mesma forma que a gente tem infinitos números binários. Eu quero todas as combinações de números binários de 2 dígitos. Então, se eu tenho aqui, ó, 0 e 1, eu posso ter 0, 0, 0, 1. Aqui eu posso ter 1, 0, 1. Pode ser alguma outra combinação? Já foi, né? 2 dígitos já foram todas. Se esse alfabeto aqui, no caso, tivesse mais de 2 dígitos, se ele pudesse ser 0, 1 e 2, aí teria mais combinações. Por exemplo, 0 e 2, 0 e 1. Tá? Então, esse aqui é um conjunto dos números binários, de 2 dígitos. Então, é representado por este número aqui. Tá? Bom, então a gente tem que esse problema, né? Seria um problema, a gente tem um exemplo, já colocou aqui. Porém, a gente pode ter situações que esses números crescem, que eu não tenho todos os elementos definidos, ou que seja difícil representar eles todos, então a gente representa numericamente, ou usa alguma regra, por exemplo, conjunto de todos os números inteiros. Daria para escrever? Zero, os naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Infinitamente. Então, é um conjunto infinito, não daria para descrever. Então, nesse caso, a gente representa esse conjunto como sendo, acho que é assim, naturais. E os inteiros, racionais, opa, ok, etc. Tá? Então, a gente vai fazer esse tipo de representatividade. Bom, se nós precisássemos de todas as combinações, que não fosse só aqui de 2 dígitos, todos os tamanhos, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3, tamanho 4, todas as combinações. Então a gente identifica, obviamente, que são os números equivalentes decimais também, tá? Ou seja, é infinito, tá? Percebe que ele é infinito. Bom, então a gente vai se valer de um elemento aqui de estudo, que é a teoria dos conjuntos, para que a gente possa estar trabalhando com isso. Até porque quando a gente fala de linguagens, a gente tem conjuntos, são conjuntos de palavras, né? E os nossos formalismos vão delimitar ou identificar essas palavras. Então a gente vai ver um pouco aqui desse ponto. Tá? Então é bem simples, porque todo mundo acredito que já tenha visto ou lembre, essa parte de estudo de teoria dos conjuntos, tá? Bom, é utilizado na especificação de diversos domínios, na matemática, na ciência. Então, teoria dos conjuntos é usada, por exemplo, banco de dados, com join, equivalente à união, intersecção. Então, em vários ramos da ciência e matemática, a gente vale-se desse conceito de teoria dos conjuntos, em pesquisa, em população, tá? Bom, e o que é um conjunto? Conjunto é uma coleção, tá? Então, tem um conjunto de roupas, tem um conjunto de álbuns, eu posso ter um conjunto de letras ali que formam um alfabeto, tá? Por exemplo, de A a Z é um conjunto, aqui, de A, B, C, D.
É um conjunto de letras e, por acaso, não por acaso, mas de fato, este conjunto tem um nome, que a gente chama de alfabeto. O nosso alfabeto, tá, gente? A gente vai ver aqui que é alfabeto em outros aspectos, tá? Bom, então, o conjunto é uma coleção, em geral, ele é definido por uma propriedade, ou seja, cada conjunto tem uma propriedade. Por exemplo, conjunto dos números naturais, qual que é a propriedade? Ser positivo, inteiro positivo. Geralmente, que a gente tem uma relação de pertinência, tá? Que é primitiva da teoria dos conjuntos. O que é a relação de pertinência? É a questão do pertence, tá? Então, se eu tenho aqui o conjunto S, A e B, a relação de pertinência aqui é o seguinte: A pertence a S. Ou seja, isso aqui é o trivial da teoria dos conjuntos, tá? Bom, e a gente usa esse símbolo aqui, né, do pertence a, tá? Ou seja, somente com o E aqui, somente com o pertence e com a lógica de primeira ordem, a gente consegue trabalhar os principais conceitos de teoria dos conjuntos, né? Que é o que a gente vai estudar. Bom, apresentando algumas definições, tá? Que vai estar no material, caso vocês também queiram rever, mas é bem tranquilo. Não sei se lá, então, conjunto, a gente estudou, o professor fazia as bolinhas, os triângulos, fazia desenho, intersecção, diagrama de Venn. Talvez por nome fica mais difícil de lembrar, mas tinha aqui aí, o que está em A, o que está em B, aqui o B, que minha letra com o mouse fica ruim, tá? Enfim, basicamente isso. Aí a gente vai apresentar essa definição disso aí. O que é um conjunto? A coleção de zero, tá? Por que de zero? Porque a gente pode ter um conjunto vazio. Então, de zero ou mais objetos distintos. Por que distintos? Porque eu não posso ter um conjunto com duas vezes o número 1. Porque o elemento 1, se ele está no conjunto, ele não precisa ser escrito duas vezes. Então, todo elemento novo tem que ser diferente dele. Embora eu possa ter ali, sei lá, alguma coisa que tenha isso aqui, é equivalente, tá? Ou seja, é igual a isso. Porque na prática a gente só tem o elemento 1 e o elemento 2. Só que o elemento 1 aparece várias vezes. Então, geralmente, a gente não vai usar. Então, um conjunto é um elemento, ou é uma coleção de zero ou mais objetos distintos, tá denominados elementos do conjunto. Então, o que está dentro das chaves ali são os elementos do conjunto. O que é um elemento? O elemento é a entidade básica, ou seja, a qual não é definida formalmente. Então, a gente não tem regra para ela. O elemento é escolhido a partir de um critério, qualquer que seja alguma coisa ali, tá? Relativamente ao relacionamento entre elementos e conjuntos, a gente tem aquelas relações. Por exemplo, se o elemento A pertence ao conjunto A, então a gente fala, geralmente o elemento representa por letra minúscula também, e os nomes de conjunto por letra maiúscula. A pertence a A. Caso contrário, ou seja, se ele não pertence, então vamos pensar assim, aquela bolinha e o número Azinho. Se o Azinho está dentro da bolinha A, quer dizer que ele pertence. Não está fora, beleza, né? Tranquilo. Senão ele não pertence, caso contrário. Né? Bom, a gente tem também aqui uma regra interessante, ó, se todos os elementos de um conjunto A também são elementos de um conjunto B, ou seja, todos de A são todos elementos de um conjunto B, tá? Ou seja, a gente pode afirmar que A está contido em B, tá? Poderia, como se fosse fazer isso aqui. Que A está contido em B. Ou, a gente pode dizer da forma contrária, né? Ou que A é um subconjunto de B. Por quê? Se eu pensar assim,
já que tem os mesmos elementos, ó, se todos os elementos do A são os mesmos do B, então fala que um é subconjunto do outro, tá? Ou que o outro está contido no outro, tá? Seja o A de fora, ou o B de dentro, ou o B de fora ou o A de dentro, tá? Nesse caso, a gente denota o subconjunto, ou está contido ali, por este C. Então, a gente tem o pertence, esse aqui é subconjunto, tá? Ou ainda pode dizer também que B contém A. Se B é o de fora, B contém o de dentro, o A. Certo? A gente pode dizer aqui, ó, adicionalmente, se existir algum B, um elemento B que pertence ao conjunto B, tal que este elemento não pertence ao conjunto A, então se tem um elemento B que está nesse de fora, que é o B, mas não pertence ao conjunto A, então afirma-se que A está propriamente contido em B, ou seja, porque ele está todo contido em B, porém em B tem coisas que não tem nele. Quer dizer o quê? Ou que A é um subconjunto próprio. Tá? Nesse caso, a gente usa só o Czinho, sem a barrinha embaixo do contido. Então, esse é o contido, esse aqui é o contido, e esse Czinho aqui, ele é o subconjunto. Tá? Bom, quando a gente tem também aqui a situação que A e B são iguais, na verdade aqui é uma definição. Então, quando a gente fala que para que A e B seja igual, eu comparar se dois conjuntos são iguais, isso só vai acontecer se, e somente se, né? Então, exclusivamente, quando eles possuírem os mesmos elementos, ou seja, A igual a B, C e somente C, A for o subconjunto de B e B for o subconjunto de A. Tá? Quer dizer, um conjunto ele pode possuir um número finito ou infinito de elementos, ou até ser vazio, né? Como a gente viu aqui. Tá? Os conjuntos finitos eles podem ser denotados por extensão, listando seus elementos entre chaves. Tá? Então, quando a gente geralmente tem fim, a gente usa chaves. É um exemplo para mostrar, denotar conjuntos. Bom, aqui tem um exemplo, né? De conjuntos e elementos. Eu tenho A, pertencente a esse conjunto aqui, ó, B e A, e C, que não pertence a esse conjunto B e A. Mas uma maneira descritiva, tá? São os exemplos. Eu tenho aqui novamente que A, B é igual a B e A, porque não importa a ordem, tá? Dentro dos conjuntos não importa a ordem, importa os elementos. Eu tenho aqui que A e B é um subconjunto de BA, porque são iguais, e A e B está contido no caso aqui do A, B e C, ou seria o subconjunto próprio, porque o C seria o equivalente ao que está aqui fora e o A e B aqui dentro. Bom, a gente tem algumas definições de conjuntos, por exemplo, principalmente para conjuntos infinitos. Por exemplo, conjunto dos números naturais, os números inteiros, racionais, irracionais, números reais. Né? A gente tem conjuntos que a gente pode demonstrar ele, por exemplo, tanto de maneira descritiva, ou uma sintaxe matemática, denotação formal, matemática, ou até uma maneira descritiva mesmo, em português. Tá? Eu poderia dizer, usando essa regra, que eu tenho esse conjunto aqui. Tá? Vamos supor que ele fosse muito grande, 1, 2, 3, fosse até 5.000. Então, é melhor descrever essa regra. Então, por exemplo, o conjunto que tem o elemento 1, 2 e 3 é o mesmo que tem um x pertencente aos naturais, né? Ou seja, naturais são os inteiros positivos, em tal que x é maior que zero, ou seja, 1 é maior que zero, não é maior ou igual a zero, então x é maior que zero e x é menor que 4. Então, ele se encaixa nessa condição. A gente vai trabalhar bastante com isso aqui, nessa disciplina, com esse tipo de situação. Tá? As letras, palavras que comecem assim e terminem assim. Aí você pode ter variações no meio. A gente tem também aqui, ó, que é os números inteiros maiores que zero. Então, é outra forma de escrever.
1, 2 e 3. Ali, né? Tá, o conjunto ele também, no caso, faltou dizer que era menor que 4. Tá? Então aqui a gente tem conectivos aqui, disjuntivos, então o E, que são o que a gente já conhece lá dos operadores lógicos, AND, OR. Então a gente tem que E, o OU. Tá? Vocês lembram, né, gente? Os viram já, pelo menos? Sim. O AND e o OR, tá, beleza. Então, quer dizer que eu tenho um limite inicial e um final. Então, maior que zero e... Então, tem duas sentenças aqui. Tem que obedecer as duas regras quando é o E. Essa primeira tem que ser verdadeira e essa segunda também. Tá? A gente tem o conjunto, por exemplo, dos números pares. Tá? Então, se eu falar, qual é o conjunto dos números pares? Passa uma denotação. Aí você poderia dizer como? 2, 4, 6... Não, você pode dizer aqui. Qualquer valor, né? Y, tal que y seja igual a 2 vezes x. Ou seja, se x é 1, 2 vezes 1 dá 2. Se x é 3, 2 vezes 3 dá 6. Então, qualquer número par, ele é apenas um multiplicar por 2. Tá? Obviamente que x tem que pertencer aos naturais, né? A gente não vai trabalhar com os números. Um exemplo, então, dos números pares. Então, esse aqui é o conjunto dos números pares, a representação, a maneira de demonstrar. Bom, isso só para a gente lembrar um pouco de conjuntos. Então, a gente tem ele como identificar os conjuntos, sabe algumas coisas, porém, se eu tenho mais de um conjunto, a gente pode trabalhar com eles, trabalhar com esses conjuntos, tá? Que é o que a gente geralmente tem com relação à teoria dos conjuntos. Então, eu posso fazer o que a gente já conhecia lá, no diagrama de Venn, união de conjuntos. Tá? Então, se eu tenho um conjunto, vou falar aqui, x e y. Se eu for unir o x e y, quer dizer o quê? Vou até mudar aqui. X e y vai ser o elemento, o nome do conjunto vai ser A e B. Quer dizer o quê? União, eu represento por esse símbolo aqui. O elemento que ele está em algum dos conjuntos, tá? Porque, como se eu fosse unir ele, então aqui eu tenho x e o y aqui. Então, eu tenho A união com B. Formaria esse conjunto. Então, quer dizer o quê? Que qualquer elemento desse conjunto novo, A ou B, ou ele está no A, ou ele está do lado do B. Tá? Eu posso dizer que X, que é o elemento, X pertence a A ou pertence a B. Quando é intersecção, não. Na intersecção, eu tenho que ter os dois. Concordo? Então, é que a gente faz assim. Y e X. A e B. Intersecção é o que está nos dois. Então, a intersecção, representada por esse símbolo aqui, usinho para baixo, que o elemento x tal que x pertence a A e também pertence ao B. Tá? Agora, esse aqui é bem tranquilo, são tudo aqui conhecido. A diferença, o que é a diferença? Por exemplo, a diferença importa a ordem que eu olho, tá? Por exemplo, a diferença do A para o B, do B para o A. Faz mais sentido assim, a gente pensar dessa forma. Então, por exemplo, eu tenho aqui o A e o B. Tá? O elemento que pertence a A e não pertence a B é o que difere um do outro. Então, por exemplo, se eu falo a diferença de A para o B é o que tem no A, vou colocar aqui, que não tem no B. Qual que é a diferença, olhando aqui visualmente? O X, né? E o W. E o W, isso. Então, eu tenho aqui elementos que a diferença do A para o B é o X e o W. A diferença do B para o A é qual? É o que tem no B que não tem no A. Seria o Y, né?
Isso. Então, é basicamente isso. Aí o complemento é quase uma relação oposta ali. Tipo, complemento é operação, ela é definida por a relação de um conjunto fixo denominado conjunto universo. Então, assim, eu tenho que ter um parâmetro, que é um outro conjunto, que a gente vai chamar de conjunto universo, para eu saber o que complementa. Então, vamos supor que esse B aqui seja o meu universo, o A seja o universo. Então, o B aqui seja o universo. Que seja. Como que a gente faz o complemento? Complemento de um conjunto é o que não tem nele. Então, esse aqui é o universo, ele tem tudo, certo? Vou até colocar aqui o X e o W. Ele tem tudo. Porém, o A não tem alguma coisa que está no universo. Que eu tenho vários números aqui. Então, o complemento de A, ou seja, o que falta em A? O que me complementa o A? O que tem no universo, no conjunto universo, né? Ou o outro que seja o objeto de estudo, que não tem no A? Caso o Y. Então, o complemento de A aqui é o que falta em A. O complemento de algo é o que falta nele. Ó, se falta arroz, o complemento é arroz. Então, se falta o Y, com relação a isso aqui, o complemento é o Y. Tá? Da mesma forma, a gente tem também aqui o produto cartesiano, tá? Que agora eu tenho aqui um par ordenado. Tá? Então, o produto cartesiano a gente faz a regra do, basicamente, todo mundo aplica, né? Até chama como chuveirinho. Então, o produto cartesiano do conjunto A com B quer dizer que eu vou ter um par ordenado, ou seja, o que é um par ordenado? Eu tenho um elemento novo pertencente aos dois, formado pelos dois conjuntos, né? Então, quer dizer que o meu A pertence ao A e o B pertence ao B. Então, eu formei um par. Isso se for produto cartesiano. A gente vai ver melhor isso aí, tá? Porque a gente utiliza. Então, isso aqui é para a gente dar uma relembrada, né? Existe aqui algumas propriedades também de teorias dos conjuntos que ela acaba, às vezes, em algum momento falando ou utilizando, tá? Aí eu achei interessante colocar aqui. Por exemplo, o que é propriedade da idempotência? São propriedades que têm o mesmo poder. Parece que alguém entrou aqui. Ah, tá. Ou seja, se eu tenho um conjunto A, eu unir com o conjunto A, eu fico com o conjunto A. Então, assim, é a mesma coisa. Tem a mesma capacidade, idempotência. Se eu tenho A e vou interseccionar com A, que é a mesma coisa, idempotência. Tá? Então, quer dizer que tem a mesma capacidade. Não muda. Por isso, idempotência. Tá? Tá, a gente tem a regra da comutatividade, quer dizer que eu posso transitar como se fosse indo e voltando. Então, se eu tenho esse conjunto aqui, A e B, tá, agora eu vou tirar aqui. A e B aqui eu tenho X, Y. Então, se eu unir esses conjuntos, a gente vai ter aqui, no caso, X e Y, né? Então, comutativamente falando, quer dizer que A união com B é a mesma coisa que B união com A. Tá? Lembra que na diferença, a ordem ou no complemento, isso aqui importa. A diferença e no complemento. Porém, na união, isso aqui é comutativo. A união com B é a mesma coisa que B união com A. Da mesma forma, a intersecção. Tá? E se eu tenho aqui um outro conjunto, por exemplo, B e C, nossa, ficou um palinho pequeno aqui, X, Y, Z, eu tenho a propriedade da associatividade. Então, por exemplo, se eu unir esses dois aqui, ó, Y e Z,
e depois unir com x, é a mesma coisa que eu unir o x com y e depois unir com z, entendeu? É a mesma. Da mesma forma, a intersecção, tá? Então, é só a questão da ordem aqui. Então, por associatividade, tá? Isso é interessante porque, às vezes, a gente tem uma regra grande e, para não fazer para vários pontos, a gente usa essa propriedade da associatividade. A gente já sabe que vai dar um determinado resultado, tá? Aqui tem também a regra da distributividade, tá? Então, eu tenho que, se eu unir dois conjuntos e fazer intersecção, é a mesma coisa que eu unir os dois conjuntos separadamente, por exemplo, A e B e A e C, e depois fazer a união, tá? A intersecção, perdão, separadamente, depois fazer a união. Tá? Tem o duplo complemento, que o complemento é o que me falta, aí eu complemento de novo, então não falta mais nada. Então, isso é o duplo complemento. Então, o apóstrofozinho aqui, sei lá, como chama? Aspas simples, ela é o complemento. Então, o complemento de C é o que não tem no C. Aí eu complemento de novo, então já não me falta mais nada. Então, ele volta a ser o próprio elemento. Aí a gente tem o universo e o vazio. Tá? O universo é tudo, tá? De um determinado objeto de estudo, então é o conjunto unido com um complemento, ou seja, é o que eu tenho com o que me falta, é tudo. E o vazio quer dizer o quê? É o que eu tenho intersecção com o que me falta, então, ou seja, nada. Eu não consigo, tem que ter nos dois, então não tem nada. Esse aqui é o que me falta, aqui é o que eu tenho, não tem nada em comum. Então, basicamente, essas são algumas das propriedades que a gente utiliza, né? São essas mais comuns. Bom, agora para a gente ver se a gente deu uma entendida aí, vou dar uns minutinhos para vocês verem isso aqui e tentarem fazer isso aqui. Tá? É bem simples. Vou até começar aqui. Quantos elementos tem esse conjunto? Conjunto A. Então, eu sei que x pertence aos naturais, então são... E x é menor ou igual a 9. Então, se é menor ou igual a 9, eu sei que inclui o 9. Se é menor, eu vou indo até que eu chegue ao natural inicial. E você vai saber quantos elementos tem um conjunto, que é a quantidade, tá? Basicamente, esse aqui você tem dois conjuntos, A e B, ó. No A eu tenho 0, 2 e 3. No outro eu tenho 3, o 5 e o 7, tá? Como é conjunto, não importa a ordem. Tem o 6 também. Aqui eu chamo de A e chamo de B. Bom, o que é A união com B? É o que tem no A ou que tem no B. Seria como se eu fizesse tudo isso aqui. Beleza, então teriam todos os elementos. Tá? Um detalhe. Quando, por exemplo, eu tenho 3 nos dois, o novo conjunto aqui, A ou B, eu não preciso repetir. Tá? 0, 2, 3. O 3 não preciso colocar de novo. Só o 5, 6 e o 7. A intersecção é o que tem no A que também tem no B. A gente sabe que é só o 3. Qual que é a diferença do A para o B? A diferença do A para o B é o que tem no A que não tem no B. Seria o 0 e o 2. E a do B para o A é o que tem no B que não tem no A. Seria o 5, 6 e o 7. E esse aqui seria o produto cartesiano dos conjuntos que geram um par. Então, por exemplo, vou colocar assim, deixa eu ficar mais rápido de escrever. É 0, 2 e 3. No outro conjunto eu tenho 3, 7, 6. Vamos fazer nada mais que formar aqueles pares. 0 com 3,
0,7, 0,5, 0,6, 2,3, 2,7, 2,5, 2,6. Eu ficaria aqui 0,3, aí 0,7, 0,5, 0,6 e etc. Aí a ordem também importa, tá? Do B, perdão, esse seria do A com B e do B que seria começando o B aqui. Então é isso, tá? Como a aula tá ficando longa, eu vou deixar para vocês fazerem atividade, mas já está explicado aqui, então é bem tranquilo. Só formar os pares ordenados, cada par vira um elemento do conjunto. Tá? Porque a gente tem mais alguns slides aqui. Tá? Bom, eu acredito que a gente tem mais 20 slides, praticamente. A gente vai estar falando da parte já de linguagens, de elementos que a gente vai estar vendo. O que é o alfabeto, o que é um símbolo, o que é uma cadeia, uma palavra. Tá? Eu acho que por hoje a gente pode terminar aqui. Aí vocês, na próxima aula, me mostrem esse exercício aqui. Beleza? Beleza. Só tirar uma dúvida, professor. Pode falar. Você vai disponibilizar essa gravação ou esse slide aí? Os dois. Beleza, então. Fechou. Beleza? Vai estar lá no Cigar lá. Tá. Então, falou, gente. Boa noite. Boa sexta, bom fim de semana, bom feriado aí para todos. Valeu, professor. Professor também. Valeu. Até Falou. mais. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite.